Mateus capítulo 14, versículo de número 22. A palavra do nosso Deus diz, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos para embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Não tenham medo, sou eu, coragem." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Aleluia. Coloque a mão no seu coração mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, sua palavra é tremenda, é fiel, é verdadeira. Nós te pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor possa realizar a sua vontade aqui. Espírito Santo, tenha a liberdade de falar conosco nesse ambiente. O Senhor já preparou essa casa, e é por isso que nós te pedimos que a sua palavra sopre sobre nós, possamos sair daqui edificados pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará neste lugar, em nome de Jesus. Se você crê, cante comigo: "O Espírito de Deus está aqui." Diga: "Operando em nossos, trazendo sua vida e poder, ministrando os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito..." Você pode dizer mais uma vez? "O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua..." Aumente o volume da sua voz, diga isso: "Ministrando os feridos de alma são curados, os cativos e
os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito... E se o Espírito de Deus está aqui, você faz o quê? Aleluia, aleluia. Amados, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Os judeus esperavam um Messias político que restaurasse o domínio de Israel, de Roma. Eles aguardavam um Messias que pudessem liderá-los e restaurar a política de Israel. Mas Jesus, ele não veio para um reino terreno. Ele não veio para um reino humano. E é por isso que quando Mateus escreve o seu evangelho, da sua perspectiva e do seu ponto de vista, ele vai mostrar Jesus como um rei, mas não um rei terreno, como o rei que está acima de todos os reis. E é por isso que nós conhecemos Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus não veio para estabelecer o reino que os homens aqui esperavam. Diante de Pilatos, Jesus disse: o meu reino não é daqui, o meu reino é celestial. Se o meu reino fosse daqui, haveria uma revolução, mas o meu reino não é daqui, o meu reino é eterno. E é por isso que, quando nós encontramos a passagem de Mateus capítulo 14, que também está registrada em João capítulo 6, em Marcos capítulo 6, nós vamos entender que Jesus está diante de uma multidão. Sempre Jesus é seguido por multidão e multidões de pessoas. E quando Jesus está ministrando a essas multidões, pregando, ensinando essas multidões, aqui no capítulo 14 de Mateus, como também no Evangelho de João capítulo 6, mais precisamente no Evangelho de João capítulo 6, versículo 15, a multidão entende que Jesus é rei, mas a motivação é errada, porque eles querem consagrar Jesus como rei, declarar Jesus como rei terreno. Então Jesus, conhecendo o coração da multidão, ele percebe que a multidão quer aclamá-lo como rei terreno. Então o que Jesus faz? Ele despede as multidões e ele obriga os seus discípulos. A palavra no original significa obrigar os discípulos a entrarem dentro do barco. Ele despede as multidões para um lado e diz para os seus discípulos: entrem para o barco e passem para o outro lado. Jesus termina o seu sermão e separa a multidão que está com uma motivação errada dos discípulos que estão sendo ensinados por Jesus. E nesse momento os discípulos são obrigados a entrar dentro do barco e a passar por outro lado. Escute, vai ter momentos da nossa vida em que Jesus vai tirar pessoas de perto de nós, porque as pessoas que estão perto de nós não pensam como a Bíblia manda, não pensam como o Senhor manda. E é por isso que vai ter momentos da minha e da sua vida que amigos virão, mas que amigos também irão embora, que pessoas chegarão, mas também pessoas irão embora, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, algumas pessoas já não podem mais participar, porque a glória que Deus vai derramar sobre nós, o poder que Deus derramará sobre nós, a unção que Deus derramará sobre nós, muitos não podem participar, porque terão inveja daquilo que você vai viver. Por isso, Jesus despede multidões, vai embora, sai da vida dessa pessoa e obriga você a caminhar num caminho diferente, porque Ele tem algo sobrenatural para você viver. Jesus tem algo novo para a tua vida, Jesus tem um propósito extraordinário para você, e tem pessoas que não podem caminhar contigo, porque a glória e o poder que virá sobre você será tão grande que eles não poderão participar. Quem está entendendo, levanta a mão. Então não preocupe com amigos que se vão,
Não preocupe com amizades que do nada deixou de existir. Eu já vivi isso várias vezes na minha vida. E todas as vezes que eu vivi isso, eu descansei no Senhor. Porque é Deus que coloca, mas também é Deus que tira. É Jesus que estabelece, mas é também Jesus que remove. E se as pessoas foram embora da sua vida, é porque terminou o tempo delas para você. Jesus levantará pessoas para caminhar contigo. Se você crê, diga: eu creio nessa palavra. Aleluia. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, diga para ela: se os seus amigos se foram, se as amizades se foram, não se preocupe, eu estou aqui do teu lado por você. Eu estou aqui do teu lado para te ajudar a orar por você, interceder por você. Sozinho você não está. Oh glória. Eu estou sentindo Jesus aqui na casa. Eu estou sentindo o céu aqui. Eu posso sentir a glória do Eterno nesse lugar. Aleluia. Multidão para um lado, discípulos para outro lado. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, a Bíblia não diz o horário, mas ela me deixa pensar. Se a viração do dia é por volta de 6 horas da tarde, eu acredito que Jesus subiu ao monte por volta das 5 horas da tarde. Ele sobe ao monte para orar. Ou seja, aqui é um princípio para nós. Se o próprio Jesus viveu uma vida de oração, nós não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida fora de oração. A vida do cristão depende de oração, porque tem coisas que só rompem através da oração. Jesus sobe ao monte para orar. E quando ele sobe ao monte para orar, os seus discípulos estão dentro do barco, no mar. A noite cai, e com a noite chega também um vento. E a Bíblia diz que o vento era contrário. O vento era nunca significa seguir Jesus, estar livre de ventos contrários. Nunca significa que seguir Jesus, a gente vai sempre estar livre de situações contrárias. Não significa que eu comecei a andar nos passos de Jesus, que agora a minha vida vai virar um mar de rosas. Terá momento em que o vento soprará contrário sobre sua vida. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e uma razão. Jesus não permite nada vir sobre a nossa vida para nos matar, mas sim para edificar a nossa fé. Se o vento sopra contrário contra você, há uma razão para isso. Se existem lutas e adversidades que vêm sobre você, há um porquê para isso. Fazer você ser dependente de Deus e te impulsionar a buscá-lo e andar em conformidade à sua palavra. Talvez você chegou aqui nessa manhã porque o vento está soprando contrário. E se o vento não tivesse soprando contrário, talvez você teria ficado em casa. Mas como há uma dificuldade, há algo que saiu das suas mãos, então você veio buscar algo da parte de Deus. É exatamente isso que acontece. As tempestades nos levam para perto de Deus. Os vendavais nos conduzem para a presença do Senhor. Aleluia. Os discípulos estão no barco, são homens que têm profissionalismo no mar. Porém, a Bíblia diz que o vento que soprava contrário levou eles para longe da praia. Há algumas traduções, como a NVI, que diz que a distância que eles estavam era cerca de 4 a 5 quilômetros de distância. Por mais que eles tentassem remar, por mais que eles tentassem lutar, eles não conseguiam vencer o vento. Tem coisas que você não vai conseguir vencer pela força do seu braço, pela sua capacidade intelectual, ou pelos dons e talentos que Deus mesmo te concedeu. Tem coisas que só vão romper na sua vida quando você começar a entender que a tempestade está gerando fé no seu coração. A fé desafia o natural. Fé
não é um tiro no escuro. Fé é certeza e convicção. Por isso os discípulos estavam recebendo um vento contrário, que estava além de suas forças. Mas lá em João capítulo 6, versículo 19, o texto diz que Jesus estava olhando para eles, contemplando eles lá de cima. Jesus no monte, orando a Deus, olhava os discípulos em dificuldade lá no mar. O que eu aprendo aqui é que a palavra ver no grego, eidu, não significa apenas um olhar distante ou um olhar superficial, porque essa palavra no original significa saber de tudo. Eu vou dizer de novo, essa palavra no termo original grego significa saber de tudo. Quando Jesus olha para os discípulos, Jesus não contempla apenas a dificuldade externa, Jesus contempla o que passa no coração dos discípulos, o que passa na mente dos discípulos, o que eles estão tentando fazer, pensando em fazer, e o medo que os cerca. Eu vou dizer algo para você nessa manhã. Talvez você chegou aqui hoje, sorrindo para todo mundo, para aqueles que estavam na porta te recebendo, e dizendo: a paz, está tudo bem, está tudo legal, quando na verdade não está, porque só você e Deus sabe os ventos que você tem passado. Só você e Deus sabe as tempestades que você tem enfrentado. Só Deus e você sabe as dificuldades e crises que tem vindo sobre você. Por fora você pode até estar sorrindo e dizendo: está tudo bem, está tudo legal, mas por dentro você sabe, como Deus também sabe, que o medo tem tomado conta de você, a insegurança tem tomado conta de você, o desespero tem tomado e batido a porta da tua vida. Jesus sabe de tudo. Não importa se você sentou na frente, no meio ou atrás, não importa se o culto acabando você já vai embora para ninguém falar com você, não importa, se você não consegue esconder de Jesus o que se passa com você. Você pode esconder de mim, você pode esconder dos pastores, mas de Jesus você não consegue esconder. Ele sabe de tudo e sabe melhor do que você. Os fios de cabelo da sua cabeça todos estão contados um a um por Ele. Ele sabe quantos mililitros de sangue tem dentro de você. Ele sabe qual órgão precisa de uma atenção maior. Ele sabe de tudo, te conhece melhor do que você mesmo. Não pense que você não está sendo visto por Jesus. Não é um olhar superficial, é um olhar profundo. Ele enxerga no mais profundo e escondido da tua alma. Você não consegue esconder-se de Jesus. Quer uma dica? Pare de se esconder de Jesus e vem se esconder em Jesus. Aleluia. Jesus está orando do monte, vendo os discípulos passarem dificuldade. Em determinado momento, Jesus decide descer do monte. A Bíblia diz que Jesus desce do monte por volta da 4ª vigília da noite. A noite na cultura dos judeus é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília das 6 horas da tarde às 9 da noite. A segunda vigília das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Se Jesus subiu ao monte para orar por volta de 5 horas da tarde, e ele desce na 4ª vigília da noite, a Bíblia não diz, mas ela me deixa pensar, possivelmente Jesus pode ter descido por volta de 4 ou 5 horas da manhã. Vamos arredondar 5 horas? 12 horas de oração. Eu vou repetir, 12 horas de oração. E às vezes nós não conseguimos orar 5 minutos. Não conseguimos fechar os olhos para orar sem começar a confundir a oração toda. Tem gente que começa a orar e a boca começa a abrir de sono. Tem gente que já começa a orar e começa a trocar as palavras. Senhor, abençoa o diabo. Destrói a bênção.
perdoa o inferno. Não, nós precisamos ter prática de oração. Precisamos ter um diálogo com Deus. Oração, escute, não é um monólogo. Não é só você falando para Deus: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, outro. Oração é diálogo. Você fala a Deus, mas também escuta o que Deus quer falar com você. Jesus está orando por 12 horas, passou a noite inteira orando. O que significa que quando ele estava orando e olhando os discípulos lá embaixo, eu aprendo algo fantástico para mim e para a sua vida. Não existe hora, nem tempo específico, nem início, meio e fim, para Jesus olhar para você e interceder por você. Deixa eu dizer algo para você. Ele não apenas olha o mais profundo e escondido dentro de você, mas o céu se move ao seu favor. Não importa se é 12 horas, 24 horas, uma semana, um mês, um ano, a vida toda, Deus move o céu ao seu favor. A mentira que o diabo quer colocar na sua vida é essa: que você nasceu ao acaso, sem propósito de vida, e que Deus não está nem aí para você. Hoje essa falácia do inferno cai por terra, porque Deus não chama ninguém à existência sem um propósito de vida. Deus não trouxe você à vida por acaso. Ele é perfeito em tudo que faz, e quando Ele soprou o fôlego de vida em você, Ele não errou. Deus não erra. Deus não erra. Deus não tem plano B, porque o plano A de Deus nunca falha. E a prova disso é que você chegou até aqui. Você é o plano perfeito de Deus para dar certo, e vai dar certo. Vai pisar na cabeça do diabo e vai celebrar a vitória em o nome de Jesus. Aleluia. Então você tem um propósito de vida, sim. Jesus está olhando, orando, intercedendo por você, junto com o Espírito Santo, que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa a palavra inexprimível no grego? Algo que não se pode descrever. O trabalho do céu ao seu favor é tão poderoso que foge à mente humana, transcende a sabedoria dos homens. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Portanto, a gente nunca vai conseguir entender o trabalho de Deus por nós. O que precisamos é viver o milagre que Deus tem para nós. Deus tem milagre para você. Levante a mão se você crê. Agora seja profeta, pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem milagres para você. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem sobrenatural para você. Se ela crê, ela vai dar um glória. Aleluia. Jesus então desce do monte. O mar está revolto, o vento está soprando contrário, e Jesus, já parou para pensar Jesus andando sobre as águas? A gente, quando vai na praia pela primeira vez, todo mundo sabe que a gente está lá a primeira vez. Todo mundo sabe, principalmente os goianos. Um dia eu fui à praia a primeira vez, e aí a gente entra no mar a prestação, né? A gente entra um pouquinho, aí depois entra mais um pouquinho, aí a gente percebe que pode entrar mais um pouquinho, até a onda dá aqui. Aí de repente você, não, tá tranquilo. Aí de repente vem uma onda e te joga para trás, e aí você sai ralando o joelho na areia, bebendo aquela água com sal, e aí você diz: realmente a água do mar é salgada? Goiano, primeira vez no mar,
É muito engraçado. Mas você já parou para pensar Jesus andando sobre as águas? Não é igual um goiano pela primeira vez, mas Jesus andando pleno sobre as águas. A onda batia, mas não acontecia nada. O vento soprava, mas Jesus não bambeava. Porque o Criador manda na criação. O Criador é Senhor da criação. A criação tem que obedecer e respeitar o Criador. Então, por mais que os discípulos estavam em apuros, Jesus pleno andando por sobre as águas. E aquilo que assustava os discípulos estava sob o domínio de Jesus. Sabe o que é incrível? É saber que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Jesus não nos deixa só. E é por isso que hoje você está aqui, nessa manhã, porque Jesus toma a minha boca, o céu toma a minha vida para te dizer que Jesus está chegando aí. Não, Jesus está chegando aí. E quando Ele chega para resolver. Ele chega para fazer, Ele chega para pôr um fim e exaltar o nome do Senhor. Jesus começa a chegar, mas como os discípulos estão no barco, com medo, apavorados, eles não percebem que é Jesus. O medo te impede de ver que Jesus está chegando para resolver. Quando eles olham para Jesus andando sobre as águas, um bando de homão grande começa a gritar de medo, porque pensou que era um fantasma. Um homão com medo de fantasma. Jesus sabia, lembra? A palavra aí do grego, ver. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele contempla tudo. Ele sabia que os discípulos estavam com medo. E o que Jesus diz? Não tenham medo. Sou eu. Coragem. Olhe para cá. Esta parte do texto foi escrita para nós entendermos que Jesus estava falando, sou eu. Mas quando nós pegamos a palavra no termo original, ela não está escrito sou eu, ela é o contrário, eu sou. E eu sou é um dos nomes de Deus do Antigo Testamento. Quando Moisés recebe da parte de Deus o ide para ir no Egito, tirar o povo de lá, Moisés diz, Senhor, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Deus diz, fala para eles que o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? A brilhante estrela da manhã. Quem é o eu sou? O sol da justiça. Quem é o eu sou? O ancião de dias, o unigênito de Deus, o primogênito dentre os mortos. Quem é o eu sou? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é o eu sou? A raiz de Jessé. Quem é o eu sou? Emanuel, Deus conosco. O maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é o eu sou? Ele é o bom pastor. Quem é o eu sou? Ele é a porta das ovelhas. Quem é o eu sou? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quem é o eu sou? O pão vivo que desceu do céu. Quem é o eu sou? Ele é o poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Quem é o eu sou? O bom pastor. E se Ele é o bom pastor, de nada tenho falta. Quem é o eu sou? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Quem é o eu sou? Ele é o Deus Javé, o Deus poderoso. Quem é o eu sou? Ele é o Deus do Apocalipse, do cavaleiro do cavalo branco, que tem na sua coxa escrito Rei dos reis, a sua mecha é manchada de sangue. Quem é o eu sou? O alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele chegou agora na tua vida. Oh glória! Oh glória! Quem está sentindo eu sou aqui, levanta a mão e dá glória.
Levanta a mão e glorifica. O céu está aqui. O céu está aqui. Ele vai tomar você pela mão direita e te dizer: não tema, eu estou contigo e não abro. Não tenha medo, eu sou teu Deus. O eu sou chegou. Não tenha medo, o diabo vai retroceder. Não tenha medo, a porta fechada vai abrir. Não tenha medo, o mar vai abrir. E se não abrir, eu vou fazer você andar por cima das águas. Mas a vitória é tua, em o nome de Jesus. Ora cantará churianda labachai. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Os discípulos estavam com? Não ouvi, estavam com? E às vezes tem gente que está aqui com medo. Mas o céu hoje vai tirar o medo de você. Porque há um sobrenatural te esperando. E o medo não coexiste com a fé. Porque o medo mina a fé, mas a fé vence o medo. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica, Jesus. Oh Jesus, dos altos céus, dos altos, porque te abates, ó minha, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo em Deus. Jesus, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus. Bem cedo, Jesus virá. E ele chegou bem cedo. E ele diz: não tenham medo, sou eu. Eu sou coragem. Aí Pedro fala para Jesus: Senhor, se é o Senhor, manda para que eu vá ir ter contigo. Amados, Pedro não disse para Jesus: permita que eu vá, deixe eu ir. Ele disse: manda eu ir ter contigo. Nós precisamos entender que acima de nós tem um Deus, e é Ele que manda e desmanda, é Ele que ordena. Jesus respondeu para Pedro: vem, porque Pedro queria também viver o sobrenatural, e Jesus diz para ele: vem. Para você viver o extraordinário na sua vida, você tem que dar um passo de fé e sair de dentro do barco. O barco é a tua zona de segurança. Jesus está te chamando para sair dele, da zona de segurança, para confiar exclusivamente no Senhor. Para viver algo novo, eu preciso confiar 100% em Deus. Para viver o milagre, eu preciso confiar 100% no Senhor. E o que acontece? Pedro sai do barco e começa a andar sobre. Já imaginou Pedrão andando sobre as águas? Olhando para Jesus.
andando sobre as águas, vivendo o milagre, o extraordinário, o sobrenatural. O que revela que eu e você também podemos viver algo sobrenatural de Deus. Mas a Bíblia diz que em determinado momento, Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. Começou a reparar no mar. O princípio de todo naufrágio é quando tiramos os olhos de Jesus para colocar os olhos no vento. O princípio de todo afundar é quando deixamos de confiar em Jesus para dar espaço ao medo que vem pelo vento. Pedro começa a afundar. E talvez você chegou aqui vivendo algo extraordinário de Deus, algo poderoso da parte de Deus, e em determinado momento você começou a duvidar e começou a afundar. Começou a perceber que planos saíram de suas mãos, portas que estavam perto começaram a se tornar mais longe, mais distante. Situações que pareciam fáceis saíram do controle. Você começou talvez a afundar no mar da vida. Mas o que é incrível desta passagem não é simplesmente o fato de viver o sobrenatural, mas sim o fato de podermos clamar a Deus e Ele nos ouvir. Mesmo errando, temos a certeza do que Isaías diz no capítulo 59, no verso 1. Eis que a mão do Senhor não está retraída para abençoar, e nem os seus ouvidos tampados para não poder ouvir. Ele ouve o meu e o seu clamor. Quando Pedro grita por socorro, lá estavam as mãos de Jesus estendidas para ele. Lá estavam as mãos de Jesus estendidas para ele. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Jesus. Quando Ele a sua mão, Pedrão pegou na mão de Jesus. Eu quero profetizar, a mão dele está estendida sobre você. A mão dele já está pronta para te socorrer. A mão do Senhor já está no lugar certo para te puxar de volta. Ei, querido, você que está afundando nas crises, no medo, ou nas preocupações da vida, receba agora esta mão do céu, receba agora a mão de Jesus, sinta ela te puxar de volta, trazer você de volta. Ah, querido, ao milagre que você estava vivendo, ao momento sobrenatural que você estava vivendo, receba agora a mão do Senhor sobre a tua vida. Ora cantaraba churianda labás. Ele pega Pedro e puxa Pedro de volta. Com Jesus ninguém afunda. Com Jesus o mar não nos sucumbe. Com Jesus nós podemos clamar por socorro. O salmista vai dizer no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde pode me vir o socorro? Ele vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O seu socorro, escute aqui, o seu socorro não vem da economia, o seu socorro não vem de presidente, o seu socorro não vem de parlamentares, o seu socorro não vem dos poderosos influentes, o seu socorro vem do céu. O seu socorro está na mão de Deus, o seu alívio está na palavra do Senhor, e hoje a mão dele está estendida para te dar alívio, paz, tranquilidade e bonança na tua vida.
Aleluia. Aleluia. Jesus pega na mão de Pedro e traz ele de volta. E quando ele traz ele de volta, os dois começam a andar sobre as águas de novo. Porque o milagre com Jesus é uma realidade vivida. Eles entram dentro do barco e imediatamente o vento cessa. Porque o vento tinha um propósito. E o propósito era fazer com que aquele povo reconhecesse que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus entra no barco, os discípulos descem, vêm até ele e diz: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Se você hoje está preso aos medos da vida, se hoje você está desesperado por uma resposta de Deus, hoje é amanhã que Ele escolheu para te trazer de volta ao milagre. Não, você não entendeu. Hoje é amanhã que Ele escolheu para te trazer de volta ao milagre. Se o mar, fique em pé, me submergir a tua, me traz a e me faz andar. Diga isso. Tu és o Deus da és o meu dono, és minha cama e o meu. Cante mais uma vez. Se o mar me submergir, me traz à tona pra me faz sobre tu és, diga, erga as mãos ao céu. És o meu dono, minha paixão, Minha canção e o meu. Vamos fazer bonito para Jesus. Vamos começar do início. Vem, aumente o volume da sua voz e diga: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és isso que me guia. me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me traz à tona e me faz andar por sobre as águas. Ora cantando, abachuriando, alabachai. Há uma glória inundando essa casa. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão.
fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Se tem alguém aqui nessa manhã que está afundado nas crises da vida porque você ainda não entregou sua vida para Jesus, e hoje você entende que Jesus está te chamando para um tempo novo com Ele. Hoje você entende que Jesus está te chamando para algo sobrenatural com Ele, não distante dEle. Ele está com a mão estendida para você. E Ele está dizendo para você hoje: você me aceita como o Senhor e Salvador da sua vida? E a pergunta é: tem alguém aqui nessa noite que você nunca, ou nessa manhã, que você nunca fez essa escolha, e hoje você não quer voltar para casa como um perdido, mas quer voltar para casa como um filho de Deus, salvo, carregando as promessas e os milagres de Deus? A mão do Senhor está estendida. E eu quero perguntar: cadê a primeira pessoa para Jesus aqui hoje? Cadê? Levante sua mão. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Cadê o primeiro? Eu sei que tem. Se tem, vem cá, vem cá. Isso. Está aqui o primeiro corajoso. E você faz o quê? Cadê o segundo ou a segunda para Jesus? Cadê você? Eu sei que tem mais. Jesus está tocando em você aí. Ele está tocando em você. Isso. Aleluia. 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 Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Cadê o terceiro para Jesus? Estou te esperando. Isso. Aleluia. Tem salvação na casa. Aqui para Jesus. O Espírito Santo testifica que tem mais. Cadê? Está chegando. Aleluia. Já são 5. Tem mais. Jesus te ama tanto que Ele está dizendo para mim: espera mais um pouco, porque eu estou quebrando uma corrente que aprisiona essa pessoa há muitos anos. Cadê a sexta pessoa para Jesus aqui? Deus está quebrando a cadeia da miséria sobre você, as correntes do fracasso. Xerecantarabás. Falta mais uma pessoa. Cadê você? Cadê você? Gente, tá chorando aqui. Tá chorando aqui de forma copiosa, soluçando. Olha o que o Evangelho faz. Cadê a última pessoa para Jesus? Vai ficar aí. Vem. Eu não posso insistir mais, meu tempo já estourou. Eu vou perguntar pela última vez: cadê você? Cadê você? Eu sei que tem mais um. Eu sei que tem mais um. Posso encerrar? Cadê a última pessoa para Jesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7. Cadê a última? O céu está te chamando. Dou-lhe 2.
Eu não posso insistir mais. Posso deixar? Cadê a terceira pessoa para Jesus? A sétima, desculpa. Eu vou encerrar então. Que Jesus te dê uma outra oportunidade. Amém? Lá no fundo? Tem alguém lá no fundo? Não? Amém. Eu tenho 6 pessoas aqui. Estenda as mãos para cá. Senhor, Tu és perfeito em tudo que faz. E essa manhã não é outra, senão a manhã da manifestação dos filhos aqui. Eu quero Te agradecer pela vida dessas 6 pessoas que hoje decidem entregar a sua vida para o Senhor. Escreve o nome deles agora, delas agora, no livro da vida do Cordeiro Santo, para nunca mais ser apagado. Satanás, hoje você perdeu 7 aqui. E o céu ganhou 7 para a eternidade com o Senhor. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Senhor, sobre cada um que aqui está, cada filho, cada filha, o qual o vento tem soprado contra, eu quero te pedir nesta hora, traga bonança, mas com ele traga também o milagre. Que os enfermos saiam daqui curados. Toda enfermidade está sujeita ao nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu ordeno: sai do corpo dessa pessoa agora. Solta o corpo dessa pessoa agora. Prisão de enfermidade, dor, inflamação, nódulos. Nós te damos uma ordem, no nome de Jesus Cristo: sai agora. Toda enfermidade da alma, depressão, espírito de morte, ansiedade, sai agora da mente dessa pessoa. Jesus te venceu na cruz. Você não tem poder mais. Solta a vida dessa pessoa. Toda crise existencial, ministerial, profissional, familiar, paterna, materna, sai em nome de Jesus. Nós damos agora o grito da liberdade e declaramos em nome de Jesus que estamos libertos para a glória de Deus. Diga em nome de Jesus: eu declaro curado, liberto, restaurado para a glória de Deus. Então aplauda Jesus.